quarto mandamento levou-nos à conversa da questão do repouso, da questão do sábado. E este conceito de sábado, ele levou-nos para uma viagem triádica, digamos assim, para o Marcos, para o Êxodo, para o Deuteronômio. Qualquer um destes livros nos propõe uma dimensão muito mais elevada deste conceito de sábado, que é o lugar de repouso. E hoje, como pretexto renovado com a Paulina, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que a saúde esteja lá sempre em alta e é sempre um privilégio. E porque hoje o pretexto continua sempre o mesmo, tomarmos o livro A Voz do Cálice como um pretexto para discutirmos a questão da humanidade, da sua totalidade, e como é que esta humanidade ela é redimensionada por questões do local e da circunstância. E hoje nós seguimos o rumo e continuamos o caminho para o quinto mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. A questão aqui é um convite, na verdade, dos filhos olharem para os pais, mas também dá-se o caso, de forma tão exigente, dos filhos, aliás, dos pais, olharem os filhos. Eu só vou ler um pouco aqui esta passagem do texto bíblico, do livro de Marcos, que é do filho pródigo, que para nós eu acho que é dos melhores lugares de perdão, de honra de um pai para um filho, mas também do reconhecimento de um filho que vai atrás de perdão do seu pai. Uma passagem que é de versículo 17 ao versículo 20. E caído em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se, foi ter com o pai. A expressão pequei contra o céu e contra ti tem uma dupla significação. O céu enquanto um lugar sacral, enquanto um lugar divino, enquanto um espaço de Deus, enquanto Deus, traduzamos isto, e contra ti enquanto um lugar do Pai, enquanto um lugar do mundo, enquanto alguém que nos cuida. Paulina, como é que nós podemos começar este debate, primeiro, sobre o perdão dos pais e também o perdão dos filhos? Muito obrigado mais uma vez. Esta questão de honrar pai e mãe, que o quinto mandamento nos traz, remete-nos a uma conversa muito longa, falando concretamente das pessoas que estão em reclusão. Estão em reclusão por quê? Porque estão em conflito, entraram em conflito com a lei. Portanto, cometeram um pecado contra o Estado, em primeiro lugar. Cometeram um pecado contra a sociedade, contra a família e contra si mesmos e contra os seus próprios filhos. Isto é, a leitura bíblica que acaba de fazer deste filho pródigo, que diz que pequei contra os céus e contra o meu pai. Nós encontramos nesta sociedade, portanto, uma pessoa quando comete um crime, pensa que está a cometer um crime para ele só, para conseguir alguma coisa. Mas o crime que comete, ou o pecado que comete, vai se refletir desde o Estado até aos seus próprios filhos. E esta é uma realidade que encontramos na prisão. Portanto, o mandamento é aquele que diz honrar pai e mãe. Mas
encontramos depoimentos de algumas mulheres reclusas que, de lágrimas nos olhos, diziam: quando eu sair da reclusão, não sei como irei pedir perdão aos meus filhos, porque eu estive ausente por causa dos meus atos e eles cresceram sem mim. E esses meus filhos, hoje, chamam de mãe a uma outra mulher, porque eu estou aqui em reclusão. Então, comecemos dessa forma. Essa questão desta mãe que, estando na reclusão, coloca-se esta pergunta: o que serei depois de sair daqui? Deixei os meus filhos, o que pensarão de mim depois de sair? Também recorda-me de uma conversa tida com Serodes. Discute, acima de tudo, esta questão de perdão. Mas se o grande debate, a tônica desta conversa é a transmutação de significados para a construção do que nós chamaríamos de uma religião de mercado, também se pode permitir a ousadia de pensarmos na tradução deste conceito: pequei contra o céu e contra ti. E se nós pensamos o céu como um Estado e o ti como família, e como é que isso pode operacionalizar, na verdade? Eu acho que a questão aqui é: se o céu é para nós o Estado, é o lugar maior, e o ti, como pai, nesta parábola do filho pródigo, que é o mais novo, que pede ao seu pai que lhe cedesse aquilo que é a parte da sua herança, e ele sai, vai embora, perde tudo e depois regressa. Há este outro conceito também, de regressar. Temos três conceitos, que é o céu, enquanto Estado, que é o ti, enquanto pai, e esta questão de regressar depois de perder tudo, de passar fome, e recordar-se, no sentido de redenção. E quando nós falamos de redenção, também é a questão da prisão. Nós sabemos que a prisão não são apenas os muros, mas são o lugar onde as pessoas procuram uma redenção. Depois de redimirem-se, regressam à sociedade, regressam à família. Será tão fácil o exercício de perdão? É a questão que temos que debater. Falamos muito de perdão na primeira socialização, na aprendizagem, no decálogo, que são os mandamentos da lei de Deus. Repetimos a palavra perdão, sobretudo entre marido e mulher. O marido faz das suas e a mulher diz: bem, eu perdoei. Mas o perdão, eu acho que é o exercício mais difícil de se realizar. Primeiro, as pessoas que estão em reclusão pecaram contra os céus, contra ti e contra os outros. Quando saem da prisão, estou-me a lembrar agora de alguns depoimentos de algumas senhoras que diziam: olha, eu como ex-presidiária, como é que a sociedade vai me encarar? Imagina que me convidam para uma festa e desaparece um telemóvel. Imediatamente, todos vão olhar para mim e dizer: deve ter sido aquela ex-reclusa, porque ela é uma pessoa de má conduta. Temos este problema. E pronto, na conversa também com o doutor Seródio Isseu, recordo-me de uma pergunta que ele me fez. Paulina, imagina que o violador de uma sua neta, que violou a sua neta quando ela era pequena, e foi preso. Imagina que ele saia da prisão. Vais perdoá-lo? O que tu vais fazer? Ao colocar-me essa pergunta, foi muito interessante
ouvir isso, porque eu comecei a perguntar à minha própria consciência qual pode ser a minha reação diante deste indivíduo que maltratou a minha neta. E eu disse claramente, é muito difícil. É muito difícil, mas é muito necessário. Fazendo um exame de consciência, olhando para mim mesma, eu comecei a perceber que, de facto, para quem está fora da prisão, fala de perdão de uma forma muito superficial. Mas aquele que está na prisão, aquele ou aquela que está na prisão, que está a cumprir, porque o Estado enclausurou, porque é uma ofensa para o Estado que cometeu, quando esta pessoa sai, a sociedade não perdoa. A família não perdoa. E o próprio Estado diz que perdoa, mas também não perdoa. Com isso, eu quero dizer que o perdão não é apenas um sentimento. Não. O perdão tem que se materializar. Precisa de ser materializado. Precisa de ser legalizado. Mas o que significa perdoar, por exemplo, a um filho que fez o que achou que devia fazer, acabou na prisão e voltou. Temos aqui o exemplo do filho pródigo. Como é que aquele pai reagiu? O pai olhou para o filho e sentiu que, de facto, o filho se regenerou, se recuperou e celebrou. Então, isso é uma passagem da Bíblia. A Bíblia foi escrita há muitos anos. Mas como é que a família hoje, uma família cristã ou uma família religiosa, recebe o membro da sua família quando regressa da prisão? Saindo da família, como é que a sociedade o recebe? Portanto, parece que esse indivíduo nunca é perdoado. Este erro, esse crime que cometeu, parece que se transformou numa espécie de uma cicatriz indelével que ele carregará por toda a vida. E a minha grande questão é exatamente essa. Se na teoria, na aprendizagem da religião pela teoria, canta-se tanto o perdão, como é que na prática não se materializa? Mesmo aquele que o próprio padre, o próprio pastor, o próprio indivíduo que apela aos outros para que perdoem, quando chega a hora de sofrer uma grave ofensa, será que ele perdoa? E o Estado, quando diz que amnistia, que perdoa, será que perdoa? Perdoa porque, de facto, a pessoa sai das paredes da prisão, mas vai levar consigo no registro criminal esta nota suja que lhe vai acompanhar por toda a vida. Para mim fica uma confusão. Que perdão é este? Que diz que te perdoei, mas depois te carimba para que todos saibam que tu és por toda a vida. Paulina, há um conceito, não diria até conceito, mas uma proposição que acaba de dizer que muitos cantam perdão, mas na prática não conseguem efetivar. Deixe-me só ler aqui esta entrevista, este depoimento do Dr. Serol Disseu quanto a este conceito que é por trás de perdão. Ele diz: trabalhamos na reinserção familiar de cerca de 150 ex-reclusos que eram pessoas totalmente rejeitadas por causa do seu passado. Cheguei a um diálogo com uma procuradora que rejeitava o irmão por ter matado a sua mãe. Reunificamos os filhos com os pais. Os pais eram condenados à prisão maior em Mabalane. E os filhos não viam os pais em mais de 5 anos. Algumas dessas crianças nasceram quando o pai estava na prisão e só conheciam o padrasto. Outras julgavam que o pai estava morto ou na África do Sul. Levamos 114 as crianças para Mabalane no primeiro encontro. No segundo, o número foi maior, com as crianças de 5
há 14 anos. Contamos com o apoio da Unicef e do CERNAP. No mês de abril, celebramos a Páscoa do Perdão e do Reencontro da Família. Tivemos casos de pais que diziam: eu não quero ouvir falar desse filho. Não me tragam essa pessoa para aqui. Mas é o teu filho. E está doente e está a morrer. Com alguma insistência, conseguimos fazer a reconciliação. Quando a Paulina esteve aqui a dizer ou a falar, chegou a questionar: que perdão é esse que depois carimbamos para nunca esquecermos? Por exemplo, o Estado, nesta ideia de reinserção. Eu recordo-me, logo ao lançamento, ou um dia antes do lançamento do livro, estávamos com o Dr. Rodolfo Cumbano, que olhava o conceito de reinserção como um processo de devolução integral do homem à sociedade. E a pergunta que se colocou foi esta, e que também a Paulina coloca em outros termos: reinserir, o que é que significa? Na teoria, reinserir é dar uma outra oportunidade. Pensemos neste conceito de reinserção na parábola do filho pródigo. Deste filho que leva a riqueza, vai banjar, vai gastar ao desbarato, depois ele volta. E quando volta, há aqui uma lição de perdão e também do amor. Eram dois, o mais velho nunca pecou, está sempre ao lado do pai. O mais novo pecou, levou a riqueza, foi gastar e voltou. E quando volta e quando regressa, este processo de inserir na família, não o julga, mas recebe-o, lhe dá a maior sandália, o maior manto, lhe dá o maior vitelo, o gordinho, e lhe faz uma festa. E diz: tu és meu filho, tu regressaste. Mas essa expressão, tu és meu filho, tu regressaste, tu és meu pai, tu regressaste, tu és a minha mãe, tu regressaste, tu és um membro desta família, desta sociedade, tu regressaste, aqui está a casa. É realmente difícil isto acontecer. Haverá nisto alguma falha, quer do processo do Estado, assim como do processo comunitário? Existe. E é preciso refletir sobre isso. O que é o perdão? Se eu perdoo a pessoa, é porque eu amo essa pessoa, é porque eu reconheço que essa pessoa aprendeu a lição pela prática, que é o caso das pessoas em reclusão. Portanto, nós falamos de perdão teoricamente, mas em termos práticos, alguma coisa tem que ser melhorada, alguma coisa tem que ser feita. Mesmo na história do filho pródigo, vamos ver o irmão, aquele que sempre esteve com seu pai. Ficou revoltado. Eu estive sempre ao lado do meu pai e ele nunca fez uma festa para mim. Agora, este, que estragou tudo e depois voltou porque já não tinha o que comer, é recebido com pompa e com muito amor. Então, nós temos aqui a imagem da sociedade também. Portanto, a sociedade fica a olhar para o ex-recluso. E esse foi um debate que tivemos ainda com o Dr. Rodolfo Cumbana. Recorda-se quando falávamos desta questão da reinserção. Porque alguns, quando saem da prisão, não têm nada. E eles pensavam assim numa espécie de um kit de reinserção social. Alguns reclusos pedem formação superior. Mas as vozes da sociedade, portanto, o próprio CERNAP está a trabalhar na altura em que nós andamos por lá, eles estavam a debater muito sobre o tal pacote reabilitativo. Mas há uma questão. A sociedade vai dizer: pois, eu sou um cidadão honesto, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém,
Mas este que cometeu o crime até teve direito de estudar e ficar doutor na prisão, enquanto eu, honesto, não consigo nem sequer pagar as propinas. Então, a sociedade fica com a sensação, ou vai ficar com a sensação, de que o indivíduo pode cometer um crime à vontade, a de ir para a cadeia para sair de lá doutor. Portanto, esse é um debate que eles têm, mas é um debate que também a sociedade precisa de ter. Vimos no caso de Boane, estes meninos que estão ali porque estão a desenrascar a vida, conforme eles dizem. E eles, quando saírem dali, merecem ter um kit de reabilitação, porque eles não têm nada. Imagina que se dê máquinas de costura ou equipamentos de mecânica a este indivíduo. O que é que o outro que não entrou na cadeia vai dizer? Afinal o crime compensa. Este entrou na cadeia, até saiu com equipamento. Então, é um debate muito longo. Portanto, estou a falar dos dois irmãos, este que esbanjou, que pegou contra o pai, e aquele que sempre ficou ao lado do pai. Isto acontece todos os dias na nossa sociedade. E quando nós levantamos este debate, é exatamente para procurar caminhos. Como ensinar sobre o perdão na prática. Porque é um problema real. O Estado diz que perdoa, mas não perdoa. Portanto, está aqui o caso da certidão de registro criminal. E acho que há uns anos atrás, a lei até dizia que o indivíduo que fosse um extra-recluso não podia entrar na função pública. Mas isto parece que já ficou resolvido. E continuamos a falar de perdão. Bom, eu acho que esta questão do ex-recluso como aquele que é negado a possibilidade de entrar na função pública ainda continua. Eu acho que foi uma das conversas que se teve com a Bivinder Levi, quando colocamos essa questão. Eu acho que não precisamos de ir muito longe. Todos os dias saem anúncios no jornal. Há sempre lá esta cláusula. Se já foi recluso, não pode concorrer à função pública. Mas depois a pergunta que se colocou nas conversas foi justamente esta. Se a prisão é um lugar de regeneração, é um lugar de aprimoramento do ser, é um lugar de escuta consigo mesmo, um lugar de reabilitação, reabilitamos para quê? Qual é a possibilidade que se dá a um homem que sai da prisão? Se o próprio Estado, quando propõe um concurso, quando lança um concurso para o preenchimento de vaga na função pública, se for um ex-recluso, não pode concorrer para lá. Eu acho que esse é o debate que o Dr. Serol também levantou nas suas conversas, quando alguns nomes foram presos e depois tiveram que voltar para a função pública e foram criticados. A questão que se levantou é essa. O que quer dizer reinserir? 2. Se há esta parábola do filho pródigo, que eu gosto muito deste processo de comparação entre a sociedade como o filho mais velho, que nunca errou, e o filho pródigo mais novo como aquele que cai nas malhas da prisão, e depois que o Estado que olha a prisão como uma instituição pública que precisa de um investimento e as pessoas devem sair de lá para encontrar uma oportunidade, mas a sociedade sempre reclama. Nisso há uma passagem. Há muita gente que diz: vamos investir na cadeia porque eles foram presos porque cometeram crime, então que paguem. Olhar para o estabelecimento penitenciário como estando distante de nós é um grande erro de percepção. A prisão é uma instituição pública, como um hospital ou uma escola, onde um cidadão, seja qual for o seu estatuto, pode entrar a qualquer momento. Não é fácil compreender esta verdade quando não és tu, nem o teu filho ou o teu pai. Mas no dia em que a sorte te faltar e cair dentro destas paredes, começarás a reconhecer a necessidade de se investir na prisão. Por isso, o Estado tem de assumir as condições da reclusão. É sua responsabilidade de melhorar as condições de vida. Essa falta de melhoramento transformou o estabelecimento penitenciário num submundo, com exceção de Ilhavela,
onde a população prisional feminina ainda está aquém da capacidade instalada. Há aqui uma expressão que a doutora Bernardo Levi traz, que é olhar a prisão como um lugar de submundo. E parece que esta ideia da prisão como um submundo é uma herança colonial, como um lugar de tortura. Eu li e reli memórias do Matias Boa, que ele vai relatando este processo da prisão da PIDE, e depois vão a Machava, que era um lugar de tortura, não um lugar de contenção, não um lugar de reabilitação, mas um lugar de negação e de anulação do outro. E parece que o conceito que se tem socialmente da prisão parece ser uma herança do tempo colonial. Eu não sei se a Paulina tem algo a dizer quanto a este processo comparativo. Esta comparação tem a sua razão de ser. Nós ganhamos a nossa independência em 75. De lá para cá são uns 40 e qualquer coisa anos. Não fiz bem as contas ainda. Então, a transformação da prisão do lugar de tortura para o lugar de reabilitação é um trabalho que está a tentar se fazer, por aquilo que eu pude perceber. O facto de nos autorizarem a debater sobre esses assuntos significa também, para mim, que há um interesse de transformar a prisão neste lugar ideal, porque tudo que nós temos é herança, uma herança colonial. Mas o que era a prisão no tempo colonial, encontramos também em vários outros países onde as ditaduras são fortes e tudo que é contra, que se julga que é contra o Estado ou contra o governo são encarcerados para serem torturados. Encontramos isso. A literatura latino-americana é muito rica em relatos desta natureza e pronto, a realidade é esta. Mas é preciso lutar por transformar o sistema, melhorar as condições para que as pessoas de facto tenham esta reabilitação. Para mim o mais importante aqui é fazer com que este perdão seja efetivo. Seja, primeiro, haver leis, as leis sobre o perdão. Segundo, a pregação religiosa. Nós estamos a falar aqui do Decálogo. Fomos buscar a história do filho pródigo. Portanto, há todo um trabalho de evangelização, tendo em conta realidades práticas. Portanto, a história do filho pródigo é aquela que encontramos que foi escrita há muitos anos. Mas temos aqui realidades práticas do dia a dia, a partir dos quais a evangelização e a compreensão do quinto mandamento pode ser bem melhorada. Daí que dizemos sempre, quem faz a gestão da instituição religiosa precisa de ir buscar exemplos concretos da sua sociedade, das suas circunstâncias, olhando para a Bíblia como este instrumento de libertação. A história do filho pródigo é dita e repetida, mas num outro contexto. E no nosso contexto, qual pode ser o melhor exemplo? Temos ali os jovens, as mulheres, os homens, que podem dizer alguma coisa sobre a sua realidade, sobre a prática e sobre a necessidade deste perdão efetivo. É uma questão que precisa de ser trabalhada. O Dr. Serodisseu falou deste trabalho de reconciliação de família, que foi feito pela associação que ele dirige, e tentar reaproximar pais e filhos, tentar reaproximar a família dispersa
e com muito bons resultados. A minha pergunta é: será que as confissões religiosas, sejam elas de que natureza forem, não podem fazer este trabalho? Os muçulmanos, os católicos, os budistas, os evangélicos, como é que eles têm gerido esta questão? Porque para mim, não basta ir à prisão, dar a missa e olhar para o recluso como uma tábua rasa. Não. O recluso tem uma experiência a dar e tem algo, se calhar, para se escrever, que pode servir de suporte para quem vai fazer um trabalho de evangelização. Isto é, nesta questão do perdão, temos que olhar para aquilo que é o Estado, temos que olhar para aquilo que é a sociedade, temos que olhar para a família, para o pai e para a mãe. Temos que olhar para os filhos deste indivíduo que esteve em reclusão. Então, qual é o trabalho que tem sido feito? Claro que qualquer instituição dessa natureza tem o Departamento de Trabalho Social, e o trabalho social é diverso. Há muitas necessidades ali, desde roupa, do pão, enfim. Dão aquilo que podem dar. Mas a minha questão, eu bato na mesma tecla. É preciso fazer a aprendizagem do perdão pela prática, porque nós temos bons exemplos para explicar melhor essa parábola do filho pródigo. Portanto, não é uma questão simples. Perdoar é a coisa mais difícil. Não consegui responder até hoje a pergunta que o Sérgio me fez, se eu iria perdoar quem violasse a minha neta. Não consegui perdoar, não consegui ainda encontrar resposta. Acredita que várias vezes eu acordo, lembro-me da pergunta e eu digo, bem, no dia que encontrar o Seródio, eu vou ter que conversar novamente com ele. Porque, de facto, há qualquer coisa dentro de mim que me fecha. Há uma necessidade de pensarmos o perdão para além do conceito, para além do teórico, para além da teoria, e puxarmos esta ideia de perdão para a prática. É na prisão que se busca este exemplo. E, na verdade, para tomarmos esta segunda parte desta conversa, vamos dar uma volta e tomar um copo com água e depois voltamos já.